Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é folha de pagamento. Os tópicos a serem abordados nessa aula são a relação de trabalho e lei, responsabilidade administrativa, inclusão do colaborador na folha de pagamento e a exclusão do colaborador da folha de pagamento. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os elementos que compõem a folha de pagamento, identificar a diferença dos vencimentos e descontos na formação da remuneração do trabalhador e compreender os prazos e valores das férias e do 13º salário. Para começar a falar da relação do trabalho com a lei, nós precisamos entender esta relação. A relação se dá entre o empregador e a pessoa que está sendo empregada, ou seja, nós temos aí uma relação trabalhista. Há alguém, uma empresa que necessita dos trabalhos, das funções, das execuções, das tarefas de alguém, e esta pessoa estará prestando os seus serviços a esta empresa. Pelas prestações de serviço, essa pessoa terá o direito de receber um salário previamente combinado entre trabalhador e entre a empresa. Lembrando que esta combinação salarial vai também depender e ser influenciada pelas leis vigentes, pelos sindicatos, enfim, pelo piso salarial, e aí são uma série de situações que influenciam neste salário que o trabalhador receberá pela prestação de seus serviços à empresa. Pensando nessa questão de relação trabalho e lei, é importante a gente conhecer um pouquinho mais. Lembrando que as leis, elas vêm para reger toda esta relação trabalhista em seus princípios básicos. Não quer dizer que ela vai ser regida somente pela lei, né? Existem também alguns benefícios que a empresa não é obrigada, mas ela concede ao seu trabalhador como forma de incentivo, como forma de manter aí o seu trabalhador dentro da empresa trabalhando de uma forma engajada. Essas inúmeras leis que regem essa relação trabalhista, a gente começa a lembrar em 1988 da Constituição Federal, seguida pela consolidação das leis trabalhistas lá em 1943. A partir de então, o trabalhador tem seus direitos garantidos de uma forma diferente pela lei. Antes, não havia todo este processo de uma forma explícita, onde todos sabiam por onde deviam caminhar, onde todos sabiam por onde deviam ser regidas essas relações trabalhistas. Quando nós falamos de folha de pagamento, todas estas leis, todos esses descontos, os vencimentos do trabalhador estarão contidas nessa folha de pagamento para que o trabalhador saiba exatamente quais são os seus vencimentos, quais os descontos que ele teve em sua carteira, descontos esses que podem ser previstos em lei ou então através de regulamentações feitas entre o próprio trabalhador e a empresa, concedendo alguns descontos em sua folha para ter alguns benefícios. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Toda empresa tem uma responsabilidade administrativa sobre esta folha de pagamento, sobre a apresentação destes dados. Pensando nisso, esta folha é uma função típica do departamento pessoal ou do departamento de recursos humanos. Lembrando que o departamento pessoal ele vai estar interligado com vários setores da empresa para que ele possa realmente saber o que de fato está acontecendo com esse colaborador dentro da organização da qual ele faz parte. Devido a essas características próprias, a elaboração da folha de pagamento exige grande interação com estas áreas. Sem essa interação, fica difícil a gente ter uma folha de pagamento correta, uma folha de pagamento fidedigna ao que o trabalhador executou dentro da organização, ok? Lembrando que uma das áreas essenciais que estará presente também nesse momento da elaboração da folha de pagamento é a área jurídica.
Por quê? Lembrando que muitas das questões que entram numa folha de pagamento no seu holerite estarão vinculadas às leis, é importante ter um especialista da área jurídica para que a empresa não possa vir sofrer danos nessa relação trabalhista por algum erro, por algum equívoco no momento da folha de pagamento, no momento da construção, tanto dos vencimentos, tanto dos descontos que essa folha acarretará nesta relação trabalhista, nessa prestação de serviço oferecida pelo trabalhador e no pagamento destes serviços feito pela organização. Quando nós falamos então desta relação, é necessário nós entendermos aí de uma certa forma como é feita essa inclusão deste trabalhador, deste colaborador na folha de pagamento. Essa inclusão acontece a partir da sua contratação e o início da prestação de serviços, que pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Nós podemos falar aí do contrato de experiência e do contrato temporário. Um contrato de experiência são geralmente baseado nos primeiros 45 dias, a pessoa assina um contrato de experiência, onde essa pessoa vai estar sendo avaliada pelos seus serviços prestados à organização. Se esses serviços estão de acordo, este contrato de experiência ele pode ser renovado por mais 45 dias, ou seja, a empresa aí terá cerca de 3 meses para verificar se este colaborador realmente ele está apto a fazer parte da organização, ou então ele, olha, a experiência não teve um sucesso esperado e esse trabalhador então não fará mais parte da organização, passando depois por esse período de experiência. Nós temos também alguns contratos que têm um cunho temporário, contratos geralmente que são elaborados em períodos natalinos, períodos de festa, onde o comércio tem uma diferenciação aí no volume de vendas, no volume de produção, e aí é necessária a contratação de algumas pessoas, mas esse contrato ele é temporário, ele tem um prazo ali determinado e ao final ele será extinto. Lembrando que quando nós falamos desses vínculos, né, de trabalho, tudo precisa estar devidamente ali no contrato. Então, ler este contrato é essencial para evitar que no final ali essa relação trabalhista não tenha a sua eficácia garantida para os dois lados, né? Lembrando que uma relação nunca é enviesada apenas para um dos lados. Então, é importante nós lembrarmos da relação com o trabalhador e da relação com a organização, criando assim uma organização, uma relação trabalhista. Quando nós tratamos então de trabalho, dessa inclusão, é necessário, imprescindível, a apresentação da sua carteira de trabalho e previdência social. Este, quando nós falamos de trabalho, é o principal documento do colaborador. Lá, nessa carteira de trabalho, estarão descritos todos os trabalhos do qual este homem, essa pessoa, essa mulher ofereceu a alguma empresa. Lá estarão registrados todas as normas, o valor de salário, descontos, férias, aumento de salário, promoções, ou seja, ali nós encontraremos uma lista de como foi a vida desse trabalhador, como foi a sua relação com a organização. Lembrando que nessa carteira de trabalho não pode ter questões que de alguma forma causem constrangimento ou então interfiram na imagem desse trabalhador de forma negativa. Se ele foi demitido ali por justa causa, esta não é uma questão que entra na folha de trabalho, na carteira de trabalho, porque estaria de alguma forma denegrindo a imagem deste trabalhador. Quando nós falamos de carteira de trabalho, é importante saber que, como qualquer documento, né, que um cidadão tenha, ele não pode ficar sem esse documento por muito tempo, ou este documento não pode ficar na posse de terceiros, né, seja outra pessoa ou uma organização. Então, a empresa, quando do processo seja admissional ou demissional, ela terá um prazo aí de 48 horas para estar recolhendo essa carteira de trabalho,
fazendo os devidos registros nela e depois devolvendo ao colaborador. Lembrando que se passar desse período de 48 horas, é passível de multa para a organização por não ter cumprido com os prazos determinados. Então, esse é um ponto essencial para ser pensado, para ter... lembre-se que sempre quando nós falamos de departamento pessoal, é necessário um planejamento adequado para que as coisas não fujam do controle. Então, quando você vai fazer uma contratação ou uma demissão, é necessário que haja um planejamento para cumprir os prazos adequados. Depois de apresentada a documentação exigida e cumpridas as formalidades legais, então esse profissional será incluído na folha de pagamento da empresa. A partir de então esse colaborador fará parte dessa organização, prestará seus serviços e terá como direito receber por estes serviços prestados à empresa. Quando nós falamos da exclusão desse colaborador da folha de pagamento, como acontece? O que é isso? Nós precisamos de alguns documentos, procedimentos e formalidades necessários para essa exclusão. Então, vai ser dado baixa na ficha de registro de empregado. Lembrando que muitas organizações, quando não tem um grande porte, elas geralmente terceirizam estes serviços. Geralmente uma contabilidade faz todo esse processo, fica com essa ficha de registro, que é mais ou menos como o trabalhador tem a sua carteira de trabalho, a empresa tem um caderno ali, como se fosse uma ficha de registro de todos os colaboradores que passam pela organização, e lá estará contido todas as informações deste colaborador para que a empresa também tenha um controle adequado, uma responsabilidade sobre estes registros. Formalizar o cumprimento da dispensa ou indenização do aviso prévio, lembrando que a empresa, olha, decidi que este colaborador não vai mais fazer parte da minha organização, então a empresa, ela ou dá um aviso prévio para esse colaborador, ele é informado de que ele estará apenas mais um mês na organização, tem ali o cálculo de tudo que ele irá receber, esse trabalhador ele fica por um período próximo a um mês na organização e depois ele já não faz mais parte. Ou então a empresa tem também a escolha, olha, eu não quero que esse colaborador cumpra esse aviso prévio, cumpra esse período de tempo a mais na empresa, ele já não está mais nos planos da organização, então a empresa paga esse aviso prévio, esse valor indenizado, e aí o colaborador já não tem mais a necessidade de estar indo até a organização. Como todo processo, para entrar numa organização, numa empresa, nós precisamos fazer o processo do exame médico admissional. Para a demissão também é necessário. Lembrando que em alguns casos a pessoa não poderá ser demitida, desde uma gestação, enfim, existem algumas doenças aí, haveria o afastamento e não a demissão desta pessoa. Então, para que haja tudo perante a lei, é necessário um atestado de saúde ocupacional para que seja feita a exclusão deste trabalhador da folha de pagamento da empresa, da ficha de registro, enfim. E a relação dos salários de contribuição ao INSS, mas toda empresa, toda organização, dentre as suas responsabilidades administrativas, tem a obrigação do recolhimento do INSS, tem a obrigação, dependendo do salário do seu colaborador, do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, e tudo isso precisa ser avaliado no momento de um processo de demissão, no processo de exclusão desse trabalhador da folha de pagamento. O cálculo completo da rescisão de contrato de trabalho, incluindo a informação sobre o saldo de fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, os valores de vencimentos e os valores dos descontos no momento da rescisão. Todos os cálculos, seja as férias, férias proporcional ao período que esse trabalhador ficou na empresa, 13º, tudo isso, FGTS, terá que constar neste momento para que o trabalhador saiba realmente aquilo que ele tem a receber desta organização. Os elementos da folha de pagamento, então, os lançamentos financeiros, eles podem ser divididos em dois grandes grupos.
os vencimentos, ou seja, aquilo que é positivo, não no sentido de bom ou ruim, mas positivo no sentido de acréscimo, no positivo no sentido de que vai ter um saldo positivo, são os vencimentos. Então, são todos os ganhos que esse empregado teve nesse período aí que ele está prestando serviço. E também nós temos aí os descontos, ou seja, tudo aquilo que é negativo, lembrando de novo, não é questão de bom ou ruim, mas na questão de redução, na questão de descontar destes vencimentos que ele receberia, alguns descontos serão executados, desconto estes, que estão alguns previstos em lei e outros em combinado com o trabalhador e organização. Aí nós temos um modelinho da folha do Olerite. Olerite, só como adendo aí, que é o nome, né, da pessoa que começou a organizar tudo isso. Então, esses vencimentos, esses descontos estarão descritos nessa folha do Olerite ou no contra-cheque, como era falado também mais antigamente, mas eles estarão todos aí descritos. Então ali nós podemos ver o salário dele ali por volta de 1.500 os vencimentos, temos o desconto do INSS ali de R$ 165, imposto de renda R$ 112,50, vale transporte R$ 90, e aí ele fez algumas horas extras que acarretaram também ali um acréscimo no seu salário, gerando um salário final aí de R$ 1.707,50, já líquido, já com os descontos executados nesta folha de pagamento. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre folha de pagamento. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.